Pactos. Quando a gente faz um vídeo desse nível, dessa responsabilidade, a gente quer partilhar com as pessoas o conhecimento. Então as pessoas vão lá e, ao invés de fazer perguntas, elas vão lá, mestre, que só você para dizer como belas são as palavras. Mestre, que vídeo arretado. Mas quando a gente está conversando com aquela pessoa e a gente até tem um nível que interessante, a gente percebe que a pessoa não entendeu porra nenhuma. Ou ela não assistiu e somente lisonjeou, porque lisonja é diferente de elogio. Elogio é quando você vê uma real qualidade e você aí diz para a pessoa, e lisonja é quando você mente. Você não assistiu o vídeo, mas você elogia. Ou assistiu e não entendeu. E se não entendeu, é a coisa mais comum do mundo. Por quê? O vídeo é longo. Nós estamos na época de assistir vídeos cada vez mais curtos. E a nossa sociedade brasileira, nossa cultura, diferentemente da japonesa, da chinesa, ela recomenda mais vídeos de dancinha e de bobagens. E aí as pessoas, elas não têm mesmo condições psicológicas, mentais, de assistir um vídeo de 1 hora. A cada dia que a inteligência artificial cresce, a gente vê o cérebro humano diminuindo. Nós estamos a cada dia conversando sobre temas de adultos com crianças, com pessoas completamente estúpidas. E essa estupidez, ela acontece desde o momento em que você não sabe mais perguntar. Em que você não assiste um vídeo e não pergunta, mestre, teve uma parte ali que eu não entendi. Eu vou tirar notas, porque um vídeo desse porte é para você tirar notas. Eu vou anotar. Porque esse vídeo pode sim salvar a sua vida se você se interessa para participar de alguma egrégora religiosa, seja de umbanda, candomblé, quimbanda, satanismo, luciferianismo e outros. E se você pensa em algum momento em dar uma mudada de chave, essa girada de chave pode ser na sua vida emocional, física, psicológica, intelectual ou mesmo financeira. Então, é um vídeo, sabe, de grande responsabilidade. Por isso, se você gostar desse tipo de vídeo com essa profundidade, se você se propor a tirar notas e fazer perguntas, você pode deixar sua pergunta aqui. Você pode também, citar de passagem, deixar um like ou um dislike, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Você também pode partilhar com outras pessoas. Então você pode cooperar de várias formas e aprender. Porque sim, é necessário aprender. E os grandes mestres são aqueles que aprendem enquanto ensinam. Vamos para o vídeo. Você está com Nicodemos Silva. Está no canal Filhos de Lúcifer. E aí, se você quer tarô, baralho cigano, numerologia, jogo de búzios, oráculo luciferiano, seu mapa astral africano com seus robôs, então você entra em contato conosco por
99393 819-9393-3813. De vez em quando aparece um vagabundo querendo tomar o tempo da pessoa. De vez em quando aparece um emocionado, alguém que está perseguindo um amigo ou pactuada. De vez em quando eu tenho que mandar alguém tomar no cu. Coisa que eu faço como quem dá benção à mãe. Então, se você vê esse vídeo e você gostou do que você viu aqui, você entra em contato, agora entra em contato de uma maneira madura. Tá? Essa semana eu tive que bloquear um emocionado que veio aí no meu WhatsApp de várias formas. Primeiro por um número que eu bloqueei, depois por outro eu bloqueei, depois começou a mandar torpedo, eu bloqueei. Depois essa pessoa foi no Instagram e pediu uma oportunidade para falar sério, eu dei. A pessoa tirou onda de novo, eu bloqueei de novo, bloqueei no Instagram. Então assim, eu não perco um minuto com idiota, mesmo sabendo que nós estamos vivendo na era da idiotia. Quanto mais idiota o sujeito, mais ele é popular, mais ele tem visualizações. E no nosso caso, a gente não busca visualizações. A gente acredita que se uma só pessoa entender, considerando que a burrice está geral, já é muita coisa. Não é um tema popular. Então, o que é pacto? O pacto é um casamento. Ok? Quando você casa com uma menina, ou com um homem, ou uma menina com outra menina, isso é um pacto. Então, esse pacto, ele vai ter várias camadas. Primeiro, um pacto com entidades é diferente de um pacto com divindades. Então, não fique pensando que entidades e divindades são as mesmas coisas. Não são, tá? Divindades são seres que nunca nasceram nesse mundo. Ou nasceram, passaram rapidamente, somente para dar um recado e foram embora. Então essas são divindades. São divindades os orixás. Africanos são divindades. São divindades os daimon de Goécia. São divindades os espíritos olímpicos. Ok? Tudo que você não pode incorporar ou só incorpora com iniciação, então isso aí é uma divindade. Porque você vai ver nas igrejas universais do Reino de Deus e outras, as pessoas incorporando, porque pombagira e não sei quem, você pensa que aquilo ali é daimon, o demônio. E não é. Ok? Então, os daimons ou os demônios de Goécia são divindades do povo antigo, das civilizações antigas. Sim, houve uma humanidade antes de você. Houve. Você precisa estudar história. Houve sim. Então, muito antes de você ter nascido, já havia civilização. Você pode imaginar que nós estamos no ano 2025, porque é a partir daí que as coisas começaram a valer. Mas não. Esse é um calendário gregoriano. Então a Terra é muito mais antiga do que isso. Então divindades são os não nascidos. O que você só pode incorporar ou não pode através de iniciação, como é a questão dos orixás. E as entidades que gato e cachorro pode incorporar. Por exemplo, aqui onde eu estou, deve ter diversas entidades. E aí, Alexandre Comino foi de você pode incorporar
Exu e Pombagira em casa. E eu já vi muita gente se cortando, muita gente tendo problema, se cortando mesmo, cortando com lâmina, com faca, porque incorporaram coisas que estavam transitando e aí a coisa deu ruim. Ok? Então isso aí são entidades. E pactos podem sim acontecer com entidades que são esses espíritos que estão de redor, como diz Allan Kardec. Os espíritos se acotovelam de redor de nós e podem ser feitos com divindades. Então, nós vamos falar de pactos, acordos e alianças com divindades. O pacto, ele pode ser consciente ou inconsciente da parte do humano. Ou ele pode ser um pacto feito da parte da divindade para com a pessoa. Vamos exemplificar. Esse aqui é um livro chamado O Retrato de Dorian Gray. Conta a história de um jovem muito belo, em resumo, que em determinado momento foi perguntado por outro homem, um artista, que pintou o retrato dele, se ele teria coragem, porque era belo, se ele teria coragem de vender a alma ao diabo. E por um momento, aquele rapaz considerou aquela ideia. Com o tempo, as pessoas que esse rapaz convivia foram envelhecendo e ele precisou mudar de cidade. E de repente ele encontrava pessoas que já estavam anciãs. E ele continuava jovem. E por fim foram descoberto que havia um retrato. Aquele quadro ele guardou e ali todas as mazelas, todos os pecados, todas as iniquidades estavam naquele quadro que era horrível. Então alguém vai, no final, com spoiler, vai e destrói o retrato. E somente assim o jovem pode ser destruído. Então esse foi um pacto inconsciente. Tem a Mansão de Amityville, também é um filme de terror, em que uma determinada mãe, tendo um filho paraplégico, sabe que naquela casa aconteceram fenômenos inexplicáveis e leva aquele seu filho para lá. E lá, chegando na casa, ela faz uma prece, um pedido para aqueles espíritos daquela mansão curarem aquele jovem. E aí acontece exatamente isso. De dia, o jovem melhora cada vez mais. Mas durante a noite, ele vaga pela casa como um mal-assombro. Então, esse é um filme de terror que precisa ser visto. O Retrato de Dorian Gray e a Mansão em Amityville. Então, isso aí são pactos inconscientes. Pacto consciente é quando você, sabe, no auge de suas forças físicas e intelectuais, ou seja, você pensa, você raciocina, você tem liberdade, juventude e força, e aí você procura um pacto. Então esse é o pacto consciente. E você procura um pacto com Baal, com Lúcifer, com Lilith ou com outros, porque são 72 Daimon de Goécia. Então, Paimon, Mammon, Lucifer de Rofocali, Claunet, Baal e outros. Você vem, de puro caso, você resolveu e você vai lá e faz o pacto. Antigamente, quando as pessoas iam fazer o pacto, sabiam que era vitalício, ou seja, é um pacto para a vida toda. Mas com a modernidade, no sentido de
vender mais, então apareceram os acordos que dizem os magos que você pode curtir aquela energia durante 7 meses, uma aliança que você pode curtir aquela energia durante 7 anos, e o pacto que é vitalício. Inclusive, esse pacto de 7 meses, quando você terminar esse acordo de 7 meses, você faz mais 7, você faz mais 7, você faz mais 7. Até um dia você fazer o pacto terminal, o pacto vitalício. E aí, a minha pessoa não acredita nisso. Não acredita nessa questão de acordo de 7 meses. Eu vou curtir essa energia por 7 meses, e aí eu dou tudo que o Daimon pediu e saio fora. E aí eu vou fazer um pacto, uma aliança de 7 anos, e aí vou fazer esse pacto. Quando terminar os 7 anos, eu consegui o que eu quero e dei a parte do Daimon e vou embora. E o Daimon vai para lá. Porque isso não existe nem entre humanos. Quando você tem uma relação com alguém, uma relação amorosa com alguém, e você casa com alguém, aí você diz diante do padre da igreja e dos homens que você jura amar e proteger aquela pessoa por toda a vida. E por toda a vida quer dizer que é um pacto vitalício. Então, se o pacto é vitalício, é por toda a vida. Porque o padre diz: fulano de tal, você jura amar e proteger fulana por toda a vida? E você diz que sim. E vice-versa. Então, esses acordos feitos diante de um padre que é sacerdote ou pontífice da sua fé, diante da igreja que representa o poder de Jeová, e diante dos anjos que se deduz estarem ali, e diante dos homens, então aquilo ali fechou. Então você vai ter um pacto, um pacto que é diferente de você ter uma noite com uma menina do job. Com uma menina do job, você pagou e pode bloquear depois, tranquilo. Então, essas relações que você conheceu do job, ela é somente a nível material e passando um pouco para o astral, porque são 7 corpos, não é? Nós temos o corpo setenário, ou seja, físico, etérico, astral, e aí inferior solar, né? Mental inferior solar, e aí nós temos o angelical, o espiritual e o búdico. Esses 3 ternários, esses 3 últimos, estão sob o mistério da divindade suprema. É a divindade que encarna. Então nós temos esses 4 outros corpos que vão caindo, né, que é o mental inferior solar, e aí o astral, o etérico, que a Bíblia vai falar como cordão de prata, que é o que liga, não é, esses outros corpos a esse corpo físico. Então esse casamento que é feito por amor, e aí é explicado por Dion Fortune em determinado livro, esse livro, esse pacto por amor, ele atinge várias camadas, porque há um desejo ali de estar com aquela pessoa
sempre para sempre. Você não faz uma coisa dessa. E eu juro amar fulano de tal, esse clã, por 7 meses. Não existe. Não existe. Se você quer amar por 7 meses, é bom você fazer, se ficar com aquela pessoa ou se amaziar com aquela pessoa. Fulano mora junto, é normal. Hoje em dia. Você se amanceba com aquela pessoa porque existe a possibilidade de, não, a gente vai vivendo enquanto der. Então não há juramento. Simplesmente você saiu de casa e foi morar com aquela pessoa e a outra pessoa vai morar com você. Pronto. Então não há juramento. Então qual é o problema? É bom você ver a autodefesa psíquica da autora Dion Fortune. É o seu juramento. Então esse é o problema. E aí, no pacto, o problema é esse. No pacto inconsciente, você foi tomado por uma vontade sincera de ter aquilo, mas logo depois você superou. Só que uma vez que você viu aquele efeito acontecendo na sua vida, você vai gostando, como é o caso de Dorian Gray. Ele vai gostando da beleza. Ele vai gostando do fato dele ser eterno em relação às outras pessoas. Então você fez inconsciente. Você disse, eu daria a alma, no caso de Dorian Gray, eu daria a alma. E você viu que a coisa começou a acontecer e você não foi lá, ele não vai lá e destrói o quadro. Então foi inconsciente, mas depois que ele viu os efeitos e sabia o que era, a coisa tornou-se consciente. Ok? E uma vez que é consciente, e o caso de uma ficada, o caso de uma menina do Job está relacionado com as necessidades. A necessidade de comer, de defecar, de tomar banho, de conforto, de sexo. É uma necessidade. Então, com a menina você cria algum laço, mas é um laço muito temporal. A não ser que você deixe a coisa virar emocional. Então, você não fez um pacto total. Não fez. Então, para fazer o pacto total, é necessário você querer. Você gostar daquela energia, como diz Justiceiro, com minha princesa. E como Lakshmi Premadeva, minha sacerdotisa, se relaciona com Kshikildo Kahar. Existe um pacto. E há o pacto que é feito pela divindade, como nós já falamos. Primeiro, nós vemos na Bíblia a sede que Jeová tem de fazer pacto com o homem, quando ele tira Abraão, né? Primeiro, quando acontece com Noé, que ele faz um pacto. O espírito humano jamais será destruído por água. Ele se arrepende de ter destruído o homem e ele faz esse pacto. E depois ele faz um pacto com Abraão. A divindade Jeová, a divindade Javé, ela tem um sério problema de carência. Durante a Bíblia toda, ela procura fazer pactos com o homem. Ela procura estar ali. Então, esses pactos, que tem também na Bíblia, acontecem entre essas forças sobrenaturais que procuram o homem para pactuar com ele. Esse livro aqui de Joe Will, autor de A Estrada da Noite, O Pacto,
Diz assim: Ignatius Perrich, é o nome do cara, sempre foi um homem bom, tinha uma família unida e privilegiada. Um irmão que era seu grande companheiro, um amigo inseparável, e muito cedo conheceu Merlin, o amor de sua vida. Pois é, o nome da menina é Merlin. Aí é complicado, né? Até que uma tragédia põe fim a toda a sua felicidade. Merlin é violentada e morta, e ele passa a ser o principal suspeito. Embora não haja evidências que o incriminem, também não há nada que prove sua inocência. Todos nas cidades acreditam que ele é um monstro. Um ano depois, o Ignatius, acorda de uma bebedeira com uma dor de cabeça infernal e chifres crescendo em sua têmpora. Descobre também algo assustador. Ao vê-lo, as pessoas não reagem com espanto e horror, como seria de esperar. Em vez disso, entram numa espécie de transe e revelam seus pecados mais inconfessáveis. O médico, o padre, seus pais e até sua querida avó, ninguém está imune a ele, que é o personagem. E todos estão contra ele. Porém, a mais dolorosa das confissões é a do seu irmão, que sempre soube quem era o assassino de Merlin, mas não podia contar a verdade até agora. Sozinho, sem ter onde ir ou quem recorrer, e que vai descobrir que quando as pessoas que você ama lhe viram as costas, sua vida se torna um inferno, seu diabo não é tão mau assim. Então, ele simplesmente, de uma noite para o dia, ele acorda aí com chifres. Aí, para ver o que acontece, você vai ter que ler. Deixar de ser preguiçosa e ler. Então, esses são os pactos inconscientes. Mas o que é que acontece nos níveis sobrenaturais, nos corpos que, que você tem, que são 7 corpos, que você pactuou? O que é que acontece? Então, o corpo físico, você dará a sua gota de sangue. O corpo físico vai sentir só a picada. Mas o corpo etérico, que é chamado na Bíblia de cordão de prata, ele vai vibrar esse encontro entre você de pura, sabe, consciência sua. De espontaneidade você foi lá e fez. Ele vai vibrar no corpo astral. O corpo astral é onde estão aquelas pessoas, aquelas personalidades, entre elas também gnomos, fadas, salamandras, silfos e outros, estão vibrando. Dela, Chico Xavier nos comenta com detalhes, inclusive em toda a sua obra. Ele vai falar dos umbrais. E nós pensaremos o tempo todo que os umbrais de Chico Xavier são os mesmos infernos, ou é o mesmo inferno de Dante. Porém, se nós estudarmos mais a fundo, veremos que os umbrais de Chico Xavier está somente aí nesse terceiro corpo, que é justamente chamado de astral ou de luz astral por Elifa Levi, na sua obra magnífica Dogma e Ritual de Alta Magia, História da Magia e a Chave dos Grandes Arcanos. Então, só é você estudar. Todo mundo que procura a gente para fazer pacto, eu passo o Dogma e Ritual de Alta Magia que a pessoa não lê. Ela coloca em uma radiestesista, e daqui a pouco eu vou falar dela, que se pactuou aqui, ela colocava em cima da mesa, e depois que ela se pactuou, colocava em cima da mesa o Dogma e Ritual de Alta Magia, e se declarou luciferiana. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então,
esse corpo ele vibra, esse fio, né? Ele vibra no corpo astral, que vibra no corpo mental inferior. Eles dizem para todo mundo, desses mundos, no mundo astral, no mundo mental ou solar inferior, que você fez um pacto. Então veja, porque quando você vai fazer um pacto, a egrégora assistindo, todo o pacto que eu faço, geralmente tem pessoas assistindo. Essas pessoas são testemunhas de que está acontecendo os trabalhos. Porém, no altar tem Baal. E ao lado tem a figura de Hilel Ben Shahar, Lúcifer. E ali diante dos 5 príncipes, Lúcifer, Beuzebu, Abaddon, Satã e Asmodeus, essas são testemunhas do seu pacto. Testemunhas sobrenaturais do seu pacto. Então, testemunhas humanas, testemunhas sobrenaturais, a entidade com que você faz o pacto e o pontífice, que é o sacerdote, ou aquele que faz a ponte entre você e essa entidade. Quando você se batiza nas águas para Jesus, então Paulo vai dizer que o corpo é o templo do Espírito, aí colocado santo. Então os frutos do Espírito Santo são autocontrole, que a gente não vê nas igrejas de hoje, que a gente vê é um carnaval, é uma putaria, é um bordel. Eles não têm autocontrole, aquela putaria, aquela putaria que há. Então você vai ver ali que não há domínio próprio. Então, os frutos do Espírito são conhecidos como bondade, autocontrole, domínio próprio e todas essas coisas. Mansidão, todas essas coisas. Que a gente não vê, né, em Silas Malafaia. A gente não vê, né, em Edir Macedo. A gente não vê, né, em Valdomiro. Mas isso aí são os frutos do Espírito. É o templo do Espírito. Que eu colocar o santo na Bíblia depois, mas é o Espírito, é o templo do Espírito. Quando você é pactuado em Lúcifer, pactuado em Baal, em Lilith, sabe? Fica claro que agora o corpo seu é o templo de um espírito que não é mais, é o sagrado maldito. Você entendeu? E as qualidades que são virtude nas outras, aqui são consideradas defeitos. Tá? Então eu estou conversando com o luciferiano, eu digo, não, mas chegou um tempo que eu tive de pedir perdão, a minha consciência doeu, e a gente percebe que aquela pessoa, a bichinha saiu da igreja evangélica, mas a igreja não saiu dela. Porque Nietzsche já nos previne que consciência é uma invenção cristã. O luciferiano não pede perdão. Não se preocupa em ser manso. Ele sabe que a mentira, entre outras coisas que a Bíblia e os cristãos dizem, mas, no entanto, usam, porque você viu, por exemplo, o pastor de calcinha. O pastor de calcinha, de dia ele condenava os gays, e à noite ele estava aí, de peruca e calcinha, fazendo investigação. Então, o que a gente percebe no evangélico é a repressão. O evangelismo, o cristianismo, não tem nada a oferecer para você que é satanista, para você que é luciferiano.
Eu tenho uma dificuldade enorme de conversar com pessoas que demonstram toda hora moleza. Homens, não, porque mamãe, tudo é mamãe. Eu tenho dificuldade enorme de conversar com esse indivíduo. Não, mas que eu aprendi assim. Quando eu era criança, você não é mais criança. Não é mais. Então, é muito complicado. E isso acontece porque as pessoas, elas não leem. Tem autores que são maravilhosos. Robert Greene, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. A Natureza Humana, de Robert Greene. A Arte da Sedução, de Robert Greene. O Príncipe, de Niccolo Maquiavel. A Arte da Prudência, de Baltasar Gracian. Esses livros, como a obra toda de Nietzsche, Para Além do Bem e do Mal, A Vontade da Potência, Crepúsculo dos Ídolos, Eite o Homem, Para Além do Bem e do Mal, entre outros, vai tirar esse mau cheiro, essa caatinga, essa lepra que é o cristianismo. Eu tenho uma dificuldade enorme de conversar com pessoas de hoje, com homens, e homens com mais de 30, que ainda vivem dentro dessa coisa, dentro dessa babaquice. Indivíduos que têm 35, 40 anos e vivem ainda com mamãe. Elementos que vão falar de psicologia, Lacan, Jung e Freud não sabem a diferença entre um e outro. E é lógico, se você não tem filosofia, então você vai entrar, em vez de você estudar Ernest Levy, Cornélio Agripa, entre outros, você vai entrar nessa bizarrice que é o satanismo, o luciferianismo, entre aspas, agora aspas grandes, de hoje. A bizarrice. A gente percebe que é um monte de gente com problemas sexuais reprimidos e muitos reprimidos, que refletem a sua repressão, os seus desequilíbrios emocionais, psíquicos, que utilizam, porque tudo é espelho. Então, se seu olho é treva, já dizia o Cristo, tudo que você vê é treva, você reflete. Então, você vê com aquela porcaria feita Paulo Coelho. Paulo Coelho, no livro O Mago, ele e Raul não tinha nada a ver um com o outro. Paulo Coelho estudou em colégio jesuíta. E para ele, o diabo era aquele monstro mesmo, aquela coisa mesmo. Diferentemente de Raul, que foi até o fim. Então essas pessoas satanistas, luciferianos, bruxos, feiticeiros de hoje são um perigo. Mas não é para a sociedade não, mas para eles mesmos. E como eu disse, eu vou dar alguns exemplos sobre pessoas que depois cortaram esse pacto. Mas o que acontece? Acontece uma simbiose. Quando você faz o pacto com Jeová, acontece uma simbiose. Esse tal Espírito Santo começa agora a tomar conta do seu corpo. Isso é realidade. Porque já dizia Camões, por motivo, se transforma o amador na coisa amada por motivo de muito imaginar. É tanto que você contempla, é tanto que você adora, é tanto que você ama que você se torna aquilo. Então é verdade. Há uma simbiose. Alguma coisa divina, anjo, arcanjo, essa coisa, vem se alimentar
através do corpo da pessoa. Mas isso é uma coisa tão séria, mas tão séria, porque esse Espírito Santo, ele deveria ser algo tão puro, que Moisés, lá atrás, disse as carnes que deveriam comer, o que se deveria comer e o que não se deveria. E tem os pecados cardeais, que é a preguiça, a gula, etc. e tal. E a gente vê evangélicos. Agora, evangélicos grandes, gente grande, gente que está no público grande. Tem uma senhora, que essa mulher aqui ao lado, ela deve ter quase 200 quilos. Ela vive para comer. Ela anda assim, um passo, outro passo. Um passo, outro passo. Se for no avião, agora tem que pagar 2 cadeiras. Um monstro. A gula. Mas não dá valor, porque o que o pastor quer é encher a igreja e dízimo oferta. A pessoa não busca mais uma reforma pessoal. Dá dízimo e oferta e escuta os gritos de Cila Malafaia. Ou de um pastor de um nível menor, mas também do mesmo jeito, imitando. Então observe, se a alimentação não é regrada, se a pessoa não cuida, a pessoa é gulosa, né, pratica aqueles pecados que são chamados cardeais, a gula, a preguiça, etc. Ou se a pessoa simplesmente, os 10 mandamentos já era, a pessoa se batiza para ser um satanista ao contrário. Para participar da teologia da prosperidade, que não era o que Cristo pregava. Então observe que para o cristianismo de hoje, o espírito que está ali sobre a igreja não é mais o espírito da igreja primitiva, considerando que regras e regulações, que tabus, etc., que o que não se devia fazer, agora se faz com extrema facilidade. Por exemplo, Cristo disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, eu estava numa barraquinha aqui de uma menina que ela coloca uma barraquinha de canjica, de pé de moleque, de bolo, e fica de frente de um restaurante de uma senhora evangélica, com a qual me desentendia há 3 ou 4 anos atrás. Aí essa menina colocou essa banca ali de frente da calçada, na calçada do restaurante dessa pessoa, dessa evangélica. E eu sempre ia ver a menina. Quando dava 8 horas, eu vou comer um bolo, vou comer uma canjica, tomar um café. E eu ia lá. E a menina, que era uma menina que conversava muito, de repente, eu fui uma vez, ela estava completamente estranha. E na outra vez ela disse: São Nicodemos, eu quero falar com o senhor. Eu disse: comigo? O quê? Que ela estava muito estranha na penúltima vez, e na última foi isso. Porque a senhora aqui, que é evangélica, não gosta do senhor aqui e, infelizmente, eu não posso lhe receber. Primeiro eu cheguei, estava o pessoal tomando café, e eu fui comprar um cafezinho lá. E ela disse: acabou. Quer dizer, um café que só terminava às 9 ou 10 horas. Eu fui umas 7 horas e estavam as pessoas bebendo, mas para mim não tinha. Porque a irmã, aqui, a dona do restaurante, não gosta do senhor. Eu ia, né, todo de branco, com as guias, ia na segunda, na sexta. Passava por lá. Quer dizer, intolerância religiosa. Primeiro que a calçada, ninguém é dona da calçada. E a irmã, 3 anos depois do nosso problema, me perseguindo. Foi isso que a menina falou. Eu estou vendendo peixe como veio. Quer dizer, essas pessoas estão
que Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Imagina uma senhora, depois de 3 anos, isso, da Assembleia de Deus, e me perseguindo. Quando eu estava simplesmente cagando para ela, não estava nem. Não sei nenhum nome. Mas até o dia de hoje ela guarda rancor. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não vale mais. Porque o que vale para a igreja e para os irmãos em Cristo, o que demonstra que a pessoa está em Cristo é a prosperidade material. Então é lógico que o Espírito que está sobre a igreja, o corpo agora é templo desse Espírito que não é mais o Espírito da igreja primitiva, mas de forma alguma. E esses crentes, eles se batizam e eles não fazem como luciferiano, como você que vem fazer um pacto. Não, um acordo. Isso não existe. Há uma aliança. Isso não existe. Você faz um pacto. Se não aguentar, você sai fora. Não existe. Você não se batiza e diz: ah, eu vou me batizar e ficar aqui 7 meses. E o pastor? Não existe. Você não se casa e diz: ah, eu vou me casar 7 meses com você. Não existe. Pode ser qualquer contrato, mas não é casamento. Isso é mentira. Então, quando você se pactua, antes você dava oferenda. Porque pode não ser feito trabalhos para abertura de caminhos. Tem trabalho para tudo. Mas quando você pactua, você é a oferenda. Agora, esse Deus com que você se pactuou, ele vem sorrir, olhar, comer e beber através de você. Você conjurou Lilith, Pago, Lucifar de Rofocolo, Baal, para viver, para adentrar esse mundo. E não é esse portal. Fulano abriu um portal, não fechou, caralho. O portal é você, porra. O portal é você. Quando você pactua, é você o portal. Ah, eu abri um portal. Você é o portal. E agora os deuses querem comer, beber, ler e foder através de você. E isso vai acontecendo, e Allan Kardec, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, fala exatamente sobre isso, sobre a questão de possessão. Ele diz que a coisa acontece em 3 estágios: obsessão, fascinação e possessão. Ok? Então, primeiro o obsessor se aproxima de você e você começa a ter você não bebia, começa a beber. Só dando um exemplo grosso modo. Coisas que você não fazia, você começa a fazer. Isso aí é obsessão. E quando você vai gostando, né, aí é a fascinação. E também pode ser a fascinação e a obsessão depois. O primeiro e o segundo grau não importa, mas há a possessão quando o espírito toma conta de sua vida. Quando o obsessor toma conta de sua vida, porque você gostou tanto do que está fazendo, que aquela coisa tomou conta de você. O fumante, o alcoólatra. Tem um mestre aí que dá aulas de Goécia. Em 1 hora que ele dá dos cursos dele, ele fuma 20 cigarros. Isso ele fazendo banimento de. Eu faço um banimento e tal. Claro que o cara é possesso. O alcoólatra. O alcoólatra. Geralmente o alcoólatra tem uma vida bem
Você vê, a maioria dos que eu vejo aqui não tem alma. Porque é trabalhar que nem um bicho. Aí depois. E a gente conversa durante a semana todinha. Quando chega sábado, meio-dia, some. Aí é pagode, álcool, cigarro, porque tem que viver. E procurar sexo. E futebol. Não tem alma. Então você já sabe mesmo que aquela pessoa vive em estágio de possessão. Só que você aprendeu nos filmes de Hollywood que, eita, olha, fulano se debatendo, subindo nas paredes. Não, não. Quer ver? Tente parar o cigarro. Quer ver? Tente parar o álcool. Quer ver? Tente parar a masturbação. Aí você vai ver que não é somente você que está ali. Existe uma força por trás da força. Você era uma marionete. Porque há uma simbiose. Então, aquele que pactua, também há essa simbiose. Só que é uma simbiose consciente. E aí o indivíduo é ético. Por ética, a gente respeita os mais velhos, a gente não mexe com crianças nem com animais. Isso é ética. Então, isso que é um pacto. E nós falamos que íamos dizer sobre a radiestesista que fez pacto e alguns exemplos de pessoas que quebraram o pacto e como foi que sua vida mudou de ruim para merda, a gente vai deixar o próximo vídeo. Pactos, segunda parte. Então,